4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of... Houston's now controlling. They were rolling on a course northeast away from the Kennedy Space Center. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo em mais este conteúdo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade maior possa iluminar os nossos corações e nos levar à reflexão acerca do tema de hoje. Como nós vimos aí, tanto eu quanto você já em alguma época presenciamos o lançamento de um foguete. Presenciamos aquele espetáculo visual em que há aquela fumaça escaldante, abundante, e ele vai empinado na vertical até o espaço. Por mais que nos últimos meses nós tenhamos desenvolvido outras formas de chegar até o astral, até o espaço sideral, e até evoluindo num futuro cada vez mais próximo, turismo espacial, é icônica esta imagem justamente do foguete lançando voo. Eu nunca tive a oportunidade de presenciar ao vivo esta emoção, mas deve ser realmente emocionante, assim como presenciar cada passo evolutivo que a humanidade dá para experimentar novas sensações e experiências e descobrir cada vez mais um mundo obscuro. E sem dúvida alguma, esse mundo obscuro, inesgotável de fonte de novas descobertas, é o espaço. Quem de nós que nunca passou alguma noite olhando as estrelas, deslumbrando ali o que haveria lá fora, os planetas, como seriam ou deixariam de ser, como é viajar numa espaçonave na direção do cosmos, a velocidade da luz, enfim, são tantos pontos interessantes que o espaço nos traz. Mas curiosamente hoje nós vamos abordar o foguete, esse veículo. E por mais que daqui a algum tempo hajam cada vez mais aparelhos, máquinas tecnológicas, desde carros voadores, aviões e etc., o foguete tem aqui pra gente hoje uma analogia, uma imagem interessante. Poxa, André, mas o que tem a ver um foguete com espiritismo ou com religião? Tá ficando doido nesse fim de ano? Enfim, tem muito a ver sim. Primeiro, nós vamos falar um pouco das religiões. Nós falamos aqui, inclusive, no vídeo da semana passada, da nossa capacidade, até de certa forma, criativa para utilizar as religiões como motivo de discórdia, distanciamento, brigas, conflitos em geral. Pois é, nós fomos realmente muito criativos. Mas a religião tem sido aí, desde do princípio inteligente no mundo físico, motivo de pesquisa, de certa forma fascinação, de estudo e por aí vai. São muitas e muitas e muitas religiões. E nós temos, como nós vimos, um péssimo hábito de classificar a nossa crença como a única verdadeira ou como, de certa forma, melhor, e assim desqualificar as dos outros, colocando-as como inferiores. E isso ocorre até no meio espírita, tá? Talvez muito mais do que nós gostaríamos. Por quê? Porque no Espiritismo nós aprendemos de que as revelações na Terra seguem a mesma linha de aprendizado. Não há uma que não serve. Tudo serve, desde que interpretado da maneira correta. E o que estamos querendo dizer é que sim, Moisés, por exemplo, foi a primeira revelação. E por revelação devemos entender que é a primeira manifestação coletiva, delegada, direcionada aos outros, à vida de todos, que a espiritualidade maior se utilizou por um médium para passar. Sim, vejam só, Moisés era médium, que coisa. Era assim. E um médium de muito potencial.
No entanto, que ele, com a sua inteligência, não só física, mas principalmente emocional e espiritual, foi capaz de guiar o povo, foi capaz de levar todos aqueles ao seu lado no caminho que ele, junto à espiritualidade maior, junto a Deus, se propôs a trilhar. E daí veio a segunda revelação, que é a de Jesus, que é o amor, que é o evangelho puro, cristalino, transparente aos nossos olhos. E aí vem a terceira revelação, do Espiritismo, dos Espíritos, reforçando em nós o aspecto da vida eterna, da vida após a morte do corpo, da evolução, dessa comunhão que existe não só uns para com os outros, mas nós para com os desencarnados. E trazendo ensinamentos redivivos de Jesus que ficaram ali muito tempo esquecidos ou que, infelizmente por motivos alheios, foram transformados e ficaram cada vez mais distantes do ensinamento original. Mas o que essas revelações, elas, apesar de seguirem a mesma linha, se caracterizam? Bom, nós sabemos que os tempos são milenares entre uma revelação e a outra. Afinal, demorou aí quase 1900 anos pelo nosso calendário após Jesus para que o Espiritismo viesse. Tantos outros anos antes de Jesus, Moisés veio. E nós temos aí o ledo engano ou até o certo hábito de dizer que, poxa, tudo bem, estão na mesma linha, um talvez complemente o outro, mas por que Moisés já não veio ensinar, por exemplo, sobre o amor? Por que Moisés já não veio trazer um evangelho também puro e cristalino como Jesus fez? Por que se levou tanto tempo até Jesus vir e também tanto tempo para o Espiritismo vir? Por que essas mensagens, esses ensinamentos não foram trazidos talvez numa dinâmica maior para nos ensinar sobre Deus e sobre a vida que nos cerca? Bom, vamos colocar aqui de que não existe certo ou errado. E falando aqui também nas demais religiões. Todas, no seu cerne, no seu núcleo, nos levam ao mesmo caminho. É claro que nós temos que distanciar, separar o joio do trigo daquilo que os homens ensinam frente àquilo que os profetas, os médiuns, a espiritualidade maior nos ensina. Devemos realmente tirar aquilo que nós captamos, daquilo que nós ouvimos, que são fruto do orgulho, talvez da prepotência, do ego, da autoidolatria, do que realmente a revelação coletiva, aquela que faz o mundo caminhar, evoluir numa direção moral mais interessante. Feito isso, e voltando aí finalmente à figura do foguete, nós vemos Moisés como aquela primeira partezinha do foguete. Sabe, o foguete, aquela fumaceira toda não é propulgada, não é ali aparente à toa. É um veículo bastante pesado. Ele deve comportar toda aquela estrutura e deve alçar voo, mas não é qualquer voo. É um voo grande que exige força, potência para levar até o cúmulo, o fim, os limites da atmosfera. Para comportar toda essa estrutura, imaginem a capacidade dos motores do foguete. Imaginem justamente o tanto de combustão, o tanto de força que esses motores devem desempenhar para que toda essa estrutura alce voo e chegue até onde deve chegar. Só que se nós repararmos, chega a um determinado nível, a uma determinada altura, em que essa primeira parte do foguete, ela se solta, ela sai, ela fica para trás. Ela cumpriu ali o seu papel de fazer com que aquela robusta estrutura saísse do solo, chegasse até aquela altura absurda e depois de cumprir a sua parte, ela simplesmente é solta.
volta para a Terra. Por quê? Porque ali ela cumpriu o seu papel. Porque se não fosse por ela, o foguete não alçaria voo. Se não fosse por ela, nenhum astronauta chegaria ao espaço. Cargas designadas, por exemplo, para a Estação Internacional, também não chegariam. Nada seria capaz de levantar voo com aquele peso todo se não fosse por aquela primeira estrutura. Só que chega num nível lá em cima em que não é mais força que o foguete precisa, que não é mais potência, que não é mais motor. O que ele precisa é de direção. E precisando de direção, aquela estrutura imensa não é mais necessária. O que é necessário é uma estrutura menor, mas com uma capacidade tecnológica maior. Ela não é guiada por motores superpotentes, mas sim por uma estrutura, por uma inteligência que seja capaz de colocar o foguete na direção correta, para que ele chegue onde deve chegar. Então percebam, se nós fizermos a seguinte analogia, de que o motor maior, toda a potência, toda a força estava ali canalizada na revelação de Moisés, não seria nenhum exagero ou ousadia. Até porque Moisés estava lidando ali com a humanidade ainda numa inteligência primitiva, principalmente uma inteligência espiritual primitiva. Ninguém ali praticava a empatia, por exemplo. Ninguém ali praticava o amor coletivo. Era o olho por olho, era o dente por dente, era a barbaridade que reinava. Aqueles que dotavam de uma propriedade faziam de tudo para protegê-la, matando quem quer que fosse, porque a vida não era importante. Vida após a morte? Nem pensar. O que importava era o corpo, e só. Então, Moisés precisava tratar daqueles ali com força, com vigor, com potência. Por isso que fez questão de escrever os ensinamentos de Deus ali na pedra, para ficar gravado. Ele não tinha como chegar aos corações, até porque os corações eram rígidos tanto quanto as pedras que ele escrevia. Então de Moisés se esperava e se obteve a força para alçar voo, para sair do solo, para começar a ignição, para começar a viagem. Só que os ensinamentos de Moisés vão até determinado ponto. E aí é que está a questão. Não porque eles estejam errados, ou tampouco são insuficientes, mas porque ele já nos colocou numa altura que ali nós não precisamos mais de potência, nós precisamos de direção. Sem Moisés, sem os 10 mandamentos, sem os seus ensinamentos, dificilmente nós chegaríamos nessa atmosfera na qual fosse necessário direcionar o nosso caminho. Nós estaríamos ainda patinando para sair do chão. E veja, nós estamos aqui falando de Moisés, mas isso se estende a muitos outros profetas, a muitos outros médiuns que trabalharam arduamente para nos dar essa noção inicial da espiritualidade e desse mundo invisível aos olhos físicos que nos cerca. Mas em determinado momento, em determinado pico evolutivo, nós precisamos de algo a mais. E essa direção se chama amor. E esse amor, quem pôde nos ensinar foi Jesus. Então, praticamente, Moisés nos levou ao estágio, todos os profetas unidos nos levaram ao estágio em que Jesus pôde ali aparecer de forma transparente para continuar essa condução, para guiar esse caminho, para nos colocar em órbita e para que pudéssemos, assim compreendendo as leis da física, estarmos confortáveis em torno da sua gravidade. Tendo Jesus no centro e seus ensinamentos, nós somos capazes de saber para onde vamos, o que devemos fazer, o quanto devemos caminhar.
nós também sabemos a prática do amor, a diferença que isso faz em nós. Porque assim como o foguete que está sem direção tem uma chance muito grande de se colidir, de quebrar ou de simplesmente partir para o vazio do espaço escuro, sem o amor, sem os ensinamentos do Evangelho, nós também corremos o risco de mergulhar a nossa vida na escuridão da mágoa, do rancor, da raiva, sem falar no orgulho. Mas com Jesus no caminho e apontando-nos a direção, nós temos perfeitas condições de direcionar o nosso coração para aquele ponto, sabendo que Ele está lá nos esperando e sabendo que mais cedo ou mais tarde, dependendo justamente do nosso equipamento emocional e espiritual, chegaremos até Ele. E aí vem o Espiritismo. Porque nós simplesmente, apesar de já termos alçado o voo, estarmos na direção, os nossos controles ainda são muito falhos. Nós não temos um piloto automático cristão para nos guiar. Então muitas vezes nós adormecemos no ponto, muitas vezes nós seguimos ainda a rota errada, muitas vezes os controles falham e essa direção ela vai cambaleante, com risco até de se perder, sair do rumo. Mas o Espiritismo vem justamente para ser um sustentáculo a mais, para que possamos trocar os nossos equipamentos, para que possamos modernizar esse nosso foguete e assim irmos com mais força e com mais determinação na direção que devemos ir. Sem mais desculpas de perdermos o controle. O equipamento não mais terá risco de quebrar. Ele está trocado, prontinho, moderno, firme e contando ali com as mais novas tecnologias para a nosso dispor, para seguirmos aonde nós iremos. E para onde nós iremos, caros viajantes? Para o infinito. Porque a vida com Jesus não tem teto. O céu não é o limite, muito pelo contrário, é só o começo. Ao decolarmos do solo, partiremos na direção dele, mas somente ele sabe aonde nos levar. Confiar nele? Sem dúvida, é um comandante de primeira linha, um mestre bom, sábio, que sabe cuidar de nós e não deixará nenhum de nós nos perdermos no caminho. Segue ali, radiante com a sua estrela brilhosa tocando em nossos olhos. E a nós, cabe-nos segui-lo. Com o nosso equipamento ultramoderno, com o nosso foguete de última geração, sabendo e reconhecendo o trabalho de todos aqueles que fizeram nos alçar o voo e chegar àquela altura, e buscando preservar a direção que temos de seguir até o nosso objetivo final. Conto contigo nesta viagem intergaláctica, nessa viagem ultradimensional, nessa viagem evolutiva, sempre contando com a luz de Jesus para direcionar o nosso caminho. E uma das ações a se fazer para que esse controle fique firme em nossa mão é o amor, como nós percebemos. Então vamos juntos agora praticar o amor. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos e a juntos vibrarmos pelo bem da humanidade, rogando que todos os conflitos cessem, que as lágrimas sequem e que o amor se renove na terra. Rogamos que a espiritualidade abençoe o Brasil, derramando por estas terras muita luz e muita paz. Vibramos para que Jesus esteja nos corações daqueles que estão nas ruas, amparando-os, fortalecendo-os, renovando-lhes a esperança. Vibramos para que Jesus igualmente esteja junto aos doentes do corpo e da alma, junto aos hospitais, bem como aos asilos, orfanatos e cadeias. Vibramos pela nossa casa, para que Jesus abençoe o nosso lar e a todos aqueles que ali estão e convivem conosco.
Vibramos pelo CEF, por todas as casas espíritas e por todas as religiões. Rogamos que Jesus possa guiar o caminho daqueles que mais ocupam os nossos pensamentos. E rogamos que o Mestre nos ampare, nos fortaleça, renove em nós a sua luz, a sua fé. E que nesse instante Ele possa derramar sobre o nosso corpo toda a sua energia, toda a sua paz, revigorando a nossa estrutura física, revigorando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, fazendo com que resgatemos a nossa luz interior, para que possamos renovar a nossa consciência em mais esta oportunidade. Vibramos assim, rogando que Jesus possa também depositar sobre os recipientes com água muita luz, muita energia positiva, que essas águas sejam magnetizadas, fluidificadas com a luz de Jesus, para que assim possamos contar com essa ferramenta a mais de bênçãos em nosso caminho. E nesse instante, nós rogamos que Jesus possa levar a sua paz, a sua luz a todos. E neste momento, nós agradecemos por mais essa oportunidade de reunião em seu nome, onde juntos rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por prestigiar este canal, por estar conosco nesse vídeo. Não se esqueça de dar aquela curtida tradicional, de se inscrever para fortalecer o nosso trabalho. Rogo sempre que Jesus siga nos abençoando. E eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.